Bom dia a todos aí. Nós estamos aqui presencialmente. Quem está pelo Zoom aí, Deus abençoe a vida de vocês. Queria começar orando. Em especial, orar pelo pedido do Cesário, para orar pelo cadastro dele. Cesário. Super Deus e Pai, que alegria, Senhor, podemos estar na tua casa, mais uma vez cultuando o teu nome, Senhor, aprendendo mais de ti, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor abra nossas mentes, nossos corações, nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a tua mensagem, Pai. Que saímos aqui mais transformados, que entramos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor trabalhe no meio da tua igreja, Pai. Toma esse povo nas tuas mãos. Senhor Deus, queremos colocar a vida do padrasto do menino aqui, do José, Senhor, que o Senhor venha cuidar de cada detalhe da vida dele, Senhor, da saúde dele, Senhor, que o Senhor venha usar os médicos, as medicações, ó Pai, que nada é impossível para ti, Pai. Senhor Deus, toma mesmo ele com tuas mãos, Senhor, que o Valsério venha se recuperar, firme e forte, Pai, que ele venha saber os teus caminhos, da tua palavra. Jesus, também queremos colocar a vida do César e da Cíntia, Pai, que vão fazer aniversário, a Cíntia que fez dia 20, Pai, e o César amanhã. Oh Deus, muito obrigado pela vida desses irmãos, Senhor, queridos, que são bênçãos na nossa igreja e bênçãos na vida de outras pessoas. Que o Senhor venha fortalecer eles cada vez mais perto de Ti, ó Deus, Pai, dê tudo de bom para eles, ó Deus. Isso que te pedimos, te agradecemos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Coração do Pai.
um servo de Deus, um que erra tanto quanto todos aí, vir trazer a palavra de Deus aqui é muito importante, é uma carga bem forte assim, então a gente fica lisonjeado, fica feliz e é uma responsabilidade muito grande. Então a gente chega aqui, chega meio nervoso, assim, não sei se vocês vão cair na brincadeira, mas é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra de Deus. Mas de qualquer forma, estamos aqui mais uma vez, a gente vai dar continuidade aqui no estudo de Romanos. Semana passada o Chico trouxe aqui sobre Romanos 2, continuação lá do estudo do Fabiano. Então vamos começar com uma oração, tá? Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por mais um dia. Te agradeço porque podemos estar aqui presencialmente. Te agradeço pelas pessoas que, graças à tecnologia vinda de Ti também, Senhor, podem assistir os cultos de sua casa. Mais tarde também, no período final da tarde para a noite, também vai ser liberado pelo YouTube. Então, graças te damos porque a sua mensagem vai chegar para qualquer lugar, meu Pai. Quem quiser assistir a sua mensagem, ouvir a sua palavra, vai poder, meu Pai. Então, peço que nesse momento a gente deixe de fora todos os problemas, que possamos nos concentrar somente na sua palavra, meu Pai. Que a sua palavra venha a nos engrandecer, a nos deixar melhores, a entendermos aquilo que o Senhor quer de nossas vidas. Obrigado mesmo, Senhor. Peço a Ti que nesse momento tome aqui meu coração, minha boca, para que daqui só saia a sua palavra, meu Pai, só saia aquilo que o Senhor quer. Obrigado mesmo, em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. Primeiro eu quero agradecer também aí pela oração do meu aniversário, que vai ser amanhã. Obrigado, Mauro. Orou ali pela Cíntia também, parabéns, Cíntia, pelo seu aniversário. Não é sempre que a gente faz 25 anos, né? Enfim, eu vou fazer 3.7, né? Muito bem vividos, graças a Deus. Então, eu olho aqui, a igreja está cheia aqui, na medida do possível, não sim ou não. Cheia dos jovens, né? Todos vocês aí eu conheci bem pequenos. Hoje o Mateus da noite de mim, o Vitor está grandão, olha o que também está. Então, aqui na igreja já são mais de 10 anos. Eu tinha até cabelo. Foi tudo embora já. É bom ver vocês aqui, é bom ver que eu também evolui bastante espiritualmente. Então, dou muita graça a Deus por esses 37 anos aqui, que Ele tem me abençoado muito, me abençoou com dois filhos maravilhosos. Então, assim, eu não tenho nada que falar na minha vida. Então, sou muito grato a Deus e agradeço a oração, amém? Tá? Então, falando um pouco aqui de Romanos, né? Como o Chico bem disse semana passada, é um livro. É difícil, é um texto meio difícil, nem tanto de entender, mas você conseguir falar sobre o texto de Romanos, às vezes complica um pouco, porque aqui você se perde realmente, né? Quando Paulo está falando com ele mesmo, quando ele está falando com os romanos, quando que ele está falando sobre Deus, falando para Deus, então realmente é um texto que a gente tem que estudar bastante, é bem complexo, mas eu acho que Deus tocou bastante no coração, deu para trazer uma coisa bacana aqui para a gente, né? Então, só para dar uma introdução, a gente viu aqui semana passada, quem não acompanhou, o Chico falou bastante sobre o julgar, né? A gente tem já vem com a gente julgar as pessoas, já nasce conosco, por mais que não queiramos, a gente sempre julga, né? Queira ou não, a gente faz o julgamento, isso daí por si só já é um pecado, já é um erro, ou seja, a gente já nasce com isso, né? A gente já nasce julgando as pessoas, então a gente falou bastante disso, o Chico trouxe bastante sobre isso pra gente. E falando de Paulo, para quem não conhece a história de Paulo, resumidamente, Paulo, antes de se converter, Paulo era um perseguidor, então ele perseguia os cristãos, né? Lá no livro de Atos a gente pode ver que ele era um perseguidor forte, né? Ele era forte ali na perseguição dele quanto aos cristãos. E em Atos também mostra como que ele se converteu, né? Então, aqui em Romanos 3, a gente vai ver bastante Paulo fazendo perguntas e respondendo nessa carta que ele faz aos Romanos, aqui nesse capítulo 3. O que eu percebi aqui, eu vi alguns autores, o Fabiano até me mandou alguns vídeos de pregadores famosos, alguns deles enxergam de maneiras diferentes, né? O Paulo estava falando como... Eu gostei muito de uma teoria de que Paulo, ali, por ele já ter sido um perseguidor dos cristãos, ele está falando consigo mesmo, no sentido de que ele é um interlocutor dele mesmo ali. Ele sabe todas as artimanhas de quem é um perseguidor, de como utiliza para poder
tentar cercar um cristão. Então ele sabe quais são as dúvidas certas para chegar, para tentar cercar. Então nesse capítulo 3 aqui, é Paulo fazendo as perguntas e ele mesmo respondendo. E pode ver que ele é bem duro. E a gente percebe, a gente vai perceber aqui no decorrer do texto, que ele é bem duro consigo mesmo. Né? Consigo mesmo e trazendo ali para os romanos naquele momento, e o que a gente também traz para a nossa realidade hoje, que tem muitas pegadinhas. Então, quem quer perseguir um cristão, ou seja, aquele que tem a Cristo como Salvador, que prega, né, como a gente, assim, o Evangelho, trazer para frente, ele sabe exatamente quais são as pegadinhas, como fazer isso. Então, a gente vê aqui também falando sobre judeus e gentios. Então, quem eram os judeus e quem eram os gentios naquela época? Né? Resumidamente, vou derrubar isso aqui. Os judeus quem eram? Eram aqueles que tinham a lei de Deus, a lei de Moisés, né, na época que eles falavam, ou seja, eles tinham conhecimento das leis de Deus. Então eram aqueles que seguiam a Deus, as leis de Deus. E os gentios eram chamados aqueles que não seguiam exatamente a lei de Deus. Né? Eles seguiam a lei de outros deuses, eles tinham seus próprios caminhos, seus próprios segmentos. Né? Então, quando falar de judeu e gentil, a gente já consegue fazer essa separação, esse entendimento. Um seguia as leis de Deus e os gentios não. E quando a gente fala de circuncisão na época, é como era a aliança que era feita, né? Que os judeus, era a aliança de Deus, dos judeus para com Deus, era um simbolismo. Né? Até hoje em dia, estava até vendo uma reportagem esses dias aí, que o filho do Luciano Zafir, né? Que nasceu o filho dele aí recentemente, há pouco tempo, e eles fizeram a circuncisão no menino lá, não sei o quê. Então é uma simbologia da aliança do homem com Deus. Então, só estou dando essa introdução, porque a gente vai ver alguma coisa a respeito disso, tá? Então, começando lá. Opa! Tem um eco aqui, cara. Tá ok? Tá ouvindo o som agora? Quer que eu fale mais alto? Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Aí a gente vai já começar a ver aqui Paulo fazendo perguntas e ele mesmo respondendo. A gente viu lá no capítulo 2 falando que tanto os judeus quanto os gentios estavam debaixo das leis de Deus, né? Então aí já começa com uma pergunta aqui. Então qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? E Paulo assim já respondeu a própria pergunta. Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. Então aqui a gente já pode começar a ver um pouquinho do que eu falei. É Paulo fazendo a pergunta e ele respondendo, né? Então, já pegando o gancho lá do capítulo 2. Qual a vantagem de ser judeu, então? Sendo que a gente já viu aqui que judeus e gentios estão embaixo do mesmo julgamento, a mesma lei de Deus. Qual que é a vantagem? A primeira grande vantagem, a gente já viu que judeu já segue a lei de Deus. Então a gente já pode falar aqui. Em primeiro lugar, os judeus confiaram toda a revelação de Deus. Qual a nossa grande vantagem? A gente já conhece as leis de Deus. Então nós aqui, por exemplo, da ação bíblica, nós que estamos aqui, o pessoal que está no Zoom, a gente já tem conhecimento da lei de Deus. Então isso já é uma enorme vantagem, né? Então quando eu pergunto aqui, qual a vantagem então, de ser judeu? Qual da circuncisão? Antigamente era circuncisão, ou circuncisão. Hoje, nosso simbolismo é o batismo. Tá? Qual que é a nossa grande vantagem então aí? Se alguém perguntar para a gente, a grande vantagem é que a gente já sabe as leis de Deus. Então a gente já sabe o que deve fazer. Continuando, é verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira alguma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro, e as Escrituras dizem a seu respeito. Será provado que tens razão no que dizes, e ganharás tua causa no juízo. Então aqui já é Paulo colocando aquelas questões que ele sabia que as pessoas que querem questionar, né, a gente como cristão, já sabe exatamente o que eles querem perguntar para tentar fazer uma pegadinha, para tentar amarrar. Então, peraí. Então, o judeu já tem a vantagem de saber da lei, beleza. Alguns deles foram infiéis. Sim, muitos deles foram infiéis, muitos deles foram pecadores, assim como nós somos pecadores. Nós somos infiéis. A gente peca, a gente viu aqui que o jogo já está no nosso coração, já vem conosco. Não só o julgamento, várias outras coisas que a gente peca. Mas por isso, Deus é infiel também? De maneira alguma. A própria Escritura já diz aqui, será provado que tens razão no que dizes, e ganhar a tua causa no juízo. Aqui no versículo 5, a gente continua aqui com os questionamentos, tá?
eu vou ler aqui até o versículo 8, vai ver que tem várias perguntas e respostas. Já é Paulo sendo bastante duro, né? Alguém poderia ainda dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Isso daí é um pensamento humano, tá, gente? Paulo está colocando esse questionamento no pensamento humano, tá? Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda. Mas por que Deus me condena como pecador se a minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam afirmando que dizemos, quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Então Paulo está sendo bem duro aqui. O que ele está mostrando aqui? Esses questionamentos. O que eu vejo muito aqui? O que eu trago para a nossa realidade? Nós usamos muitas desculpinhas para várias coisas. Então isso aqui para mim nada mais é que uma massagem, está massageando a nossa culpa, está massageando a nossa consciência. Então quando a gente erra, nesse caso aqui ele está falando aqui das perguntas, pô, mas se o meu pecado, se o meu erro, ele vai e mostra a glória de Deus, por que Deus me castiga então? Primeiro ponto, Deus nos castigar, né? Foi dito aqui já, semanas anteriores aí, o que é o castigo de Deus? Deus não vai chegar, você vai perder tudo que você tem, independente do que seja ali, porque você cometeu um erro. Não é isso. O castigo de Deus, ele é nos deixar conforme o nosso próprio destino, aquilo que a gente quis. Literalmente a gente vai colher o que a gente plantou. Deus nos deu o livre arbítrio. Então, a gente tem lá, lembra que a gente viu aqui, qual a grande vantagem de ser judeu, da circuncisão, naquela época era circuncisão e judeu. Qual a nossa vantagem em ser cristão e já termos nos batizado? O que é o batismo? A gente vai e testemunha para todo mundo que a gente aceitou Jesus como nosso Salvador. Qual é a nossa vantagem? Já conhecer a lei. Por conta de conhecer a lei, então a gente, quanto mais pecar, mais vai aparecer a glória de Deus, porque vai mostrar o erro? Não é isso que Deus quer da gente. Se fosse assim, aqui falando na palavra também, Deus vai castigar? Não, de modo algum. Ele não castiga, ele deixa a gente seguir o nosso caminho. Então quando a gente fala assim, poxa, eu perdi, Deus estava me castigando. Não, de maneira alguma. Quem procurou isso fomos nós. Então se a gente colocar na cabeça assim, poxa, por que isso está acontecendo na minha vida? Às vezes acontece uma doença, às vezes a gente está passando por um momento difícil financeiro ou algo do tipo. Não é porque Deus está castigando e nem necessariamente porque você fez alguma coisa errada, é porque tem que acontecer. As coisas aqui, a glória de Deus não vai ser manifestada aqui na terra, vai ser manifestada no céu, na glória, na eternidade. Aqui a gente está passando para que a gente mostre para as pessoas o que é a glória de Deus, por isso que a gente passa por dificuldades, por isso que a gente passa por momentos difíceis, e a gente tem que continuar fiel a Deus. Porque essa fidelidade de Deus vai mostrar que por mais que a gente tenha dificuldade, Deus estará do nosso lado e a gente vai passar por essa dificuldade. E Deus é justo, e mais uma vez, Deus não nos castiga, Ele não vai chegar e dar uma chibatada, não, Deus é um Deus de amor, Ele nos trata com amor. E Deus é tão fiel e tão bom conosco, que por mais que a gente erre, que a gente peque contra Deus, que nós nos desviamos das leis de Deus, dos caminhos de Deus, Deus está sempre aberto com amor para que a gente volte para os braços dele. Deus é um Deus de amor, não é um Deus de castigo. Então esse lance de castigar aqui foi mais uma pergunta para poder alfinetar mesmo. Pô, mas e aí? Quanto mais eu errar, aqui no final está dizendo, quanto mais pecarmos, melhor. Alguns deles podem dizer, por que quanto mais pecar, melhor? Porque vai estar aparecendo a glória de Deus? Não, Deus não quer isso da gente. Deus nos criou para que fôssemos a imagem e semelhança de Deus. Não para Ele ficar mostrando que Ele é o bonzão e nós somos pecadores, não é isso que Ele quer. A lei ela foi criada justamente para mostrar, a gente vai ver isso aqui mais adiante, para mostrar o quanto somos pecadores. Tá? Então, seguindo aqui, no versículo 9, a gente já começa a ver aqui, todos são pecadores. Versículo 9, pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Aí Paulo já responde, não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estamos sob o poder do pecado, como afirmam as Escrituras. Aqui, no versículo 11
até o versículo 18, são trechos que Paulo tira do Antigo Testamento, enfim, do Antigo, do Novo Testamento, mas de histórias para trás, ele traz vários versículos afirmando isso daqui, né, que todos estão sob o poder do pecado. Então a gente começa aqui, ó. Ninguém é justo, nem sequer um. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nem sequer um. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpente esgoteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor a Deus. Então, isso daqui é Paulo trazendo todo aquele conhecimento que já vem nas Escrituras, mostrando o quanto nós somos pecadores, né? E aqui ele é bem claro, no versículo 9 aqui, né? Devemos concluir que nós somos melhores que os outros? Não. Judeus, ou nós aqui como cristãos, nós somos melhores que os outros que não são? Nós somos melhores que os outros que estão aí na rua, que não conhecem a Deus, que não seguem o mandamento de Deus? Não, nós não somos melhores. Aqui ele está sendo bem claro, de maneira alguma, pois já mostramos que todos judeus e gentios estão sob o poder do pecado. Ou seja, todos nós estamos sob o poder do pecado. Aqui em nenhum momento ele diz que o pessoal da orientação bíblica é melhor que o pessoal que está jogando futebol, está tomando ali no bar. Não, em nenhum momento isso. Nós somos todos iguais e todos pecadores. Então aqui, Paulo, na sua carta, ele está mostrando para a gente, ali, a vontade de Deus naquele momento, tocando no coração de Paulo, é mostrar que nós somos todos iguais. Não devemos tomar aquele julgo que foi falado semana passada, de nos achar melhores que os outros. Tá? E lá atrás a gente já viu a vantagem de sermos cristãos, é que a gente já conhece aí. Tá? Aqui no versículo 19, é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois o seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. É o que eu falei agora há pouco. O fato aqui de ser judeu é que seguia as leis de Deus, seguia a lei. Isso quer dizer que quem segue a lei está salvo? De maneira alguma. A lei aqui está bem claro nesse versículo. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Então, para que existe a lei? Não roubar, não matar, não adulterar, não mentir, não seguir outros deuses, tal. Para que serve a lei? Para que a gente saiba o quanto a gente é pecador. Né? Isso vai diferir o que são os pecados do que é certo. Mas isso nos dá a glória de estar com Deus depois daqui da nossa vida na terra? Não. Isso a gente vai ver logo a seguir aqui. Então, aqui para mim ficou bem claro que Paulo, ele está dando uma paulada em todo mundo, a começar por ele. Porque ele é nítido aqui, para mim ficou bem nítido, que ele está relembrando o tempo dele de perseguidor e está tomando aquela bronca assim dele mesmo. Poxa, eu persegui tantas pessoas pela lei e tal, não sei o quê, sendo que de fato a coisa é muito diferente disso, né? E ele mostra que ele está nervoso aqui. Ele está falando, pessoal, vocês estão aí, vocês estão em brigas, mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? Todo mundo em briga, todo mundo discutindo, cada um trazendo para si a sua verdade, sendo que a nossa verdade ela é única, ela é a lei está aqui, na Bíblia, na palavra de Deus. Aqui a palavra de Deus, ela vai mostrar o que é certo e o que é errado, e vai mostrar o quanto somos pecadores, quais são os pecados que não deveríamos cometer e a gente comete. Isso quer dizer que, eu erro e está acontecendo tal coisa na minha vida porque eu errei, então Deus está me castigando. Não, isso acontece porque tomamos decisões sem pedirmos orientação para Deus. E muitas vezes nós pedimos orientação para Deus. Isso eu falo para mim mesmo. Quantas vezes na nossa vida, cada um coloca a mão na consciência, a gente não pediu para Deus alguma coisa que a gente queria muito, independente do que fosse, mas a gente está lá. Minha oração é sempre assim, tá? Eu imagino que seja semelhante aí. Deus, por favor, meu Deus, eu estou precisando muito disso, tal, o Senhor poderia me
dá, e se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso, já começa a barganha. Se o Senhor me der isso, eu faço aquilo, eu vou me dedicar, mas na sua palavra, gente, não tem barganha. A gente tem que se dedicar para Deus, independente do que a gente tem. A gente já tem o principal, que é a vida. Deus já está nos dando a vida e muito mais, a vida eterna, só depende da gente. Mas enfim, voltando à oração. Meu Deus, eu quero tal, não sei o quê. Muitas vezes Deus está respondendo para a gente. Todas as vezes Deus responde. Mas eu estou querendo dizer que muitas vezes Ele está falando o contrário daquilo que você pediu. E mesmo assim a gente é teimoso. É teimoso. Pô, Deus, eu quero aquele emprego, eu vou ganhar um pouquinho mais. E Deus está ali. Não sai de onde você está. Não, mas eu quero. Não sai de onde você está. Mas aí você pensando em coisas do mundo, coisas que você acha que é boa para você, você vai lá, troca emprego, dá 3 meses e você está todo perdido. Quem nunca passou por uma situação dessa? Não de emprego, de escola, de qualquer situação. Só usei um exemplo de emprego aqui, que foi o primeiro que veio na minha cabeça. Nós costumamos seguir as nossas vontades, né? Mas a gente já parou para ouvir? Muita gente acha que houve o sexto sentido. Ah, meu sexto sentido mandou que eu fizesse isso, eu fiz. Não, não é. Gente, quando a gente pede para Deus, Deus responde de diversas maneiras. Esse sexto sentido não é sexto sentido, não, é o Espírito Santo tomando a gente. Lembra, somos todos iguais, judeus e gentios, quem é cristão e quem não é cristão. Então todos temos o direito de falar diretamente com Deus. Logo mais a gente vai ver como aqui. Mas se a gente não ouvir o que Deus quer da nossa vida, o que realmente Deus está pedindo para que façamos, ordenando que a gente faça, vai dar ruim. Então, muitas das vezes que a gente toma uma decisão errada, aí lá na frente a gente começa a colher frutos desse erro, não é que Deus está nos castigando. Simplesmente Deus falou, não faça isso que a gente fez. É porque eu sou pior que os outros, tem gente que tem mais sorte que eu? Não, não é isso. Cada um aqui vai ter a sua jornada, cada um aqui tem a sua importância. Né? Algum momento aqui está falando que você está pagando por aquilo? Não está pagando pelo que você fez, não é necessariamente pagar. A gente simplesmente colhe os frutos daquilo que a gente plantou. Então, se alguém está passando alguma dificuldade, algum problema que está colhendo os frutos daquilo que plantou, não fiquem desesperados. A gente não fique desesperado. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo aqui de ação bíblica, conhecendo a palavra de Deus, me aprofundando um pouco mais não, é muito mais nos últimos anos aqui eu tenho me aprofundado, tentado entender, conhecer mais. Se tem uma coisa que eu aprendi foi, confie em Deus. Na hora a gente pode não enxergar. Eu gosto muito do exemplo que o Fabiano trouxe uma vez, ele deu uma folha de sulfite e colocou um pontinho aqui, falou, o que vocês enxergam? Todo mundo olha o pontinho, Deus olha o todo. Então, se está passando por algum problema, confie em Deus. E a gente vai ver aqui nos próximos capítulos aqui, que apesar de tudo isso, de sermos pecadores, de não termos direito a nada, de sermos infiéis, injustos, todos nós, independente de gentios ou judeus, né? Cristãos ou quem não crê, todos nós somos pecadores, mas a gente vai ver aqui que Deus é uma boa nova para nós. Então, nós temos salvação, nós temos conserto, né? Vamos dizer conserto. Então, vem aqui, a gente começa aqui no versículo 21. Cristo tomou sobre si nosso castigo. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Mais uma vez, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado
e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Eu vou voltar aqui mais uma vez aqui nessa última frase. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e se mostrou justo condenando o pecado e se mostrou justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Gente, isso é maravilhoso. Lembra que eu falei da circuncisão? Ainda hoje os judeus têm esse ritual de fazer a circuncisão. Mas nós, até nisso, Cristo nos beneficiou. Hoje não tem, porque circuncisão é fazer um cortezinho na área genital masculina, né? Os homens que tem isso. Hoje não existe mais esse sacrifício na carne para nós aqui. A partir da vida de Cristo, não existe mais isso. A vida de Cristo foi tão maravilhosa que nem isso mais a gente tem. A aliança para com Deus, a partir da vida de Cristo, o que foi? A fé em Jesus. E é bem claro aqui nesses versículos aqui, né? Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Está falando aqui que só vai ser declarado justo diante de Deus só o pessoal da ação bíblica? Não. Creio, fico muito feliz de que todos aqui sejam declarados justos. Mas está dizendo que só vai ser declarado justo os cabeludos? Os carecas não vão ser declarados justos? Está dizendo que só o homem vai ser declarado justo? Não. Todos que creem em Cristo. Outro dia a gente estava aqui, um senhor fez uma pergunta para o Fabiano muito interessante, só que não deu a oportunidade de concluir, porque aqui a gente faz um estudo, né? A gente está trazendo um estudo do dia. E o senhor fez uma pergunta interessante, bem interessante a pergunta dele. Se Cristo foi tão bom, por que ele sofreu tanto na cruz? Por que Deus permitiu isso? A resposta está aqui. Uma das várias respostas que Deus deixou para nós está aqui. Cristo veio para nos salvar do pecado e nos tornar justos perante Deus. Simples assim. Mas vamos parar para pensar na pergunta do senhor, que eu achei bem interessante mesmo. Por que Cristo sofreu tanto? Não vamos entrar no mérito se o filme seguiu exatamente como foi e tal, mas já assistiu a Paixão de Cristo? Eu já assisti algumas vezes. É bem forte, bem pesado. Mostra aí a crucificação de Deus. E dizem, né, com certeza quem fez o filme não estava na época, né, mas conforme os estudos dizem que foi bem próximo daquilo. Jesus sofreu muito na crucificação. Demais. A começar pela traição lá de Judas. Então foi muito sofrido, foi. Mas por que ele, sendo justo, tal, nós somos pecadores até que merecíamos, mas por que ele, todo justo, aconteceu isso? O que me fez refletir? Aquela pergunta e o estudo desse texto aqui. E me lembrando do filme, que para mim foi bem forte aquela cena. Se nós, sabendo o quanto que ele sofreu por nós, Deus o entregou para que ele passasse por isso, eu tenho certeza ali que Deus queria, em primeiro lugar, mandando Jesus para cá. Jesus foi o único justo aqui na terra. Ser humano, carne e osso, o único justo, o único que não pecou. Em primeiro lugar, ele veio para mostrar que sim, é possível viver sem pecado. Em segundo lugar, ele passou fome, ele passou frio, passou todas as necessidades que a gente passa. E mesmo assim ele seguiu fiel a Deus. Tá? Em terceiro lugar, por que ele sofreu tanto? Eu creio que Deus queria mostrar para a gente o quanto aquilo é importante para a nossa vida. E, de fato, Cristo, que foi perfeito, sofreu muito por nós. Então, Deus queria mostrar ali, olha tudo que Jesus sofreu. E eu estou fazendo isso em sacrifício de vocês. Primeiro, porque eu amo vocês. Deus nos ama, Ele não quer nos castigar, Ele quer amor. Então, ali Ele estava mostrando, olha o tanto que Jesus sofreu para que vocês fossem salvos. Gente, se com aquilo nós não nos impactarmos e não sentirmos aquilo, não nos sensibilizarmos com toda a brutalidade que Cristo sofreu, a gente não merece a graça de Deus. Não merece a graça de Deus. Ele aqui em formato de humano, ele tomou chicotadas, era pau com prego para rasgar a pele e tudo mais. Gente, e o que a gente tem feito de gratidão a isso? Vamos colocar a mão na consciência. O que nós temos feito? Qual tem sido a nossa retribuição, a nossa
retribuição nesse ato de amor de Deus, nesse ato de amor de Cristo. A palavra de Deus mesmo diz, né? Vós que estáis cansados, sobrecarregados, né? Traz para mim que eu aguento o peso. Vamos trazer para a linguagem atual. Traz para mim que eu aguento o peso, vocês não aguentam. Então Deus deu tudo isso para a gente. O que a gente está retribuindo? Como a gente está retribuindo? Acho que a gente tem que colocar numa consciência. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Aqui a palavra de Deus está dizendo: mandei Jesus para vocês, para que vocês sejam declarados justos. Basta ter fé em Deus, ter fé em Cristo, né? Basta aceitar ali que Deus foi seu Salvador. Ele pagou com sangue, Ele derramou ali mostrando a justiça de Deus. A gente tem sim que lembrar a morte em cruz, para que a gente lembre de tudo que Ele passou, para que pudéssemos hoje ter um contato direto com Deus. Senão estaremos todos perdidos aqui. Isso não foi um castigo, é por amor. Deus é um Deus de amor. Então que a gente possa ter isso na nossa consciência. E mais uma vez, Deus não faz distinção entre pessoas, entre igrejas. Ele não está olhando isso, Ele está olhando individualmente o coração de cada um de nós. Não importa onde estejamos. Não é só a loira, a morena, o Fabiano, o gordo, o magro. Não falei gordo por você não. O gordo, o magro, o tiozinho, o semi-tiozinho de quase 40 anos aqui. Ele não faz distinção. Somos todos iguais. A regra é clara. Somos todos iguais. Então que a gente, primeiro, pegando o gancho lá do 2, do capítulo 2, não julguemos ninguém, nem a nada. Em vez de julgar, vamos trazer amor, gente. Estou falando por mim mesmo. Que nós possamos trazer amor para as pessoas, esse amor de Deus. E aqui é bem claro quando eu falo que a lei, ela existe para mostrar o quanto somos pecadores, né? E que a gente mostre realmente a lei e o amor de Deus. Vou falar aqui os últimos versículos, aqui a gente vai entender um pouco melhor disso. Versículo 27. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não. Pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Mais uma vez, Paulo fazendo a pergunta e ele mesmo respondendo duro. A gente pode se vangloriar? Não. Nós não merecemos isso que Deus fez por nós, né? Ele fez por amor. Essa absolvição não vem pela obediência à lei, porque não, de nada adianta obedecermos a lei, sabermos a lei, obedecermos a lei, e não temos essa fé em Cristo, de que Cristo foi responsável por nos salvar. Mais uma vez falando, Cristo veio e sofreu tudo aquilo. De nada adianta não roubar, não matar, não mentir. Não. É importante isso, porque é a lei. A gente tem que seguir a lei, né? Só que nada adianta se a gente não tiver essa fé em Cristo. Nada adianta se não nos entregarmos a Cristo, né? Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não. É também Deus dos gentios. Claro que sim. Existe só um Deus e Ele declara justos tanto judeus como gentios, somente pela fé. O último versículo aqui, que é o 31. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Então, mais uma vez, para a gente concluir aqui. Existe a lei está aqui. E queira ou não, a lei que a gente vê aí da justiça, ela tem falhas e tudo mais, mas na sua essência, ela segue as leis de Deus. Não roubar, não matar. Tá, a lei aí que a gente vê é a lei de Deus. E ela foi feita para que a gente obedeça. Mas é bem claro, só quando temos fé que realmente cumprimos verdadeiramente a lei. Então a gente não tem que cumprir a lei só para não ir preso, só para dizer eu sou uma boa pessoa. A gente tem que cumprir a lei por amor a Deus. Quando a gente tem esse amor a Deus e tem essa fé em Jesus, a lei se faz muito mais fácil, muito mais clara. Eu não vou roubar o Guilherme, não é porque eu não quero ser preso, é porque eu amo o Guilherme. Eu não vou trair a Milena? Não é. Só porque está errado, que está na lei. Não, eu vou trair por amor a ela, por amor a Deus, por amor a Cristo.
Eu não vou trair a amizade do Mauro, do Fabiano, do Chico, do Leco, tudo mais, dos meninos aqui. Não é pela lei apenas, é pelo amor. Então aqui é bem claro isso. Nós vamos seguir verdadeiramente a lei de Deus a partir do momento que tivermos de fato a fé em Deus, a fé que Cristo veio para nos salvar. Então, se alguém estiver passando aí por um momento difícil, complicado da vida, é duro, é complicado, eu sei, mas tenha essa fé em Deus. Só que não esqueça das leis. Para conhecer a lei, só estudando, meditando na palavra de Deus. Então, que a gente possa conhecer a lei e ouvir verdadeiramente a Deus. Quando Deus falar para você, falar para nós, não faça isso, não faça, tenha fé em Deus. E vamos dar ouvido para esse Espírito Santo dentro de nós, para esse Deus. Quando falar, segue esse caminho, a gente tem que pedir e saber ouvir. A gente sabe pedir muito, a gente sabe pedir, nós somos mestres de pedir. Eu peço pra caramba, todo dia eu peço muita coisa. Peço mesmo, mas eu sei ouvir não. O não é uma palavra mais dura que tem, e é a primeira palavra que a gente, quando criança, ouve, né? O que a gente mais fala para os filhos, não pode. Isso é porque nós somos ruins? Não, se a gente fizer essa analogia, é simples com criança. Está lá em casa, os moleques tem que enfiar o negócio na tomada. Não pode, mas simplesmente falar não pode, você está ali colocando uma lei para ele, não pode. Você não chegou e explicou para ele o que acontece, o porquê não pode. Entende a diferença? Uma coisa é a lei, não pode. Só que esse não pode vai ficar na cabeça, não pode, isso é agora que você vai como choque, né? Mas a gente chegou do lado dele e falou, não pode. Por que não pode? Porque se você colocar aí, aí vai ligar uma coisa na outra, os fiozinhos vão ficar encapado, aí tem eletricidade, você vai tomar um choque, vai doer e tal, não sei o quê. Não, nós somos muito na lei mesmo. Então, se a gente pegar essa analogia, é simples. A gente fala muito não, mas a gente tem que trocar o não pelo amor, entendeu? Em vez de chegar e ficar colocando a lei, é mostrar que tem uma lei, mas mostrar que tem um amor por detrás disso. Isso não pode acontecer porque você vai ter consequências. Então vamos trazer isso aí para a nossa realidade, para a nossa vida hoje. No trabalho, na escola, seja onde é que for. Não posso fazer isso. Tá, mas por que eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer isso por amor a tudo isso que Deus me deu. Isso vai trazer consequências, né? Então, para concluir, vou repetir aqui que para mim esse versículo é muito importante e é o que fez realmente com que mudasse uma chavinha aqui na minha cabeça, no meu coração, depois desse estudo, né, que é o 31. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Isso é uma pergunta. Aí Paulo mesmo responde, claro que não. Aí vem a parte importante. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Então, essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração para que trouxesse. Eu assisti vários outros vídeos, cada um aborda de uma maneira diferente. A forma com que Deus tocou no meu coração era para que eu trouxesse dessa maneira essa palavra. A palavra de Deus é maravilhosa porque o mesmo capítulo, o mesmo versículo pode falar com pessoas diferentes, em modos diferentes. Tudo depende daquilo que você está pedindo e tudo depende do que Deus quer para a sua vida. E o que importa aqui não é o que está escrito em si, mas sim a fé. Quando você tem fé, a mesma frase tem significados diferentes para pessoas diferentes. Então, para mim, fica aqui essa frase. Só quando temos fé, cumprimos verdadeiramente a lei. Espero que todos tenham um ótimo domingo, né? Está aí agora 11h05, vai todo mundo para casa agora, vai todo mundo almoçar, cada um tem seus afazeres e sua família. Espero que todos tenham um ótimo domingo. O pessoal de casa também, quem não está podendo sair, em casa dos meus pais ali, e as pessoas de risco, de idade, continuem firmes, logo a gente vai sair dessa. Fé em Deus, estamos todos juntos, precisando de alguma coisa aqui no nosso grupo. Eu fico muito feliz ali, principalmente em terça, vendo todo mundo pedindo oração, tá, não sei o quê. É importante que todo mundo participe, onde quer que esteja, para ali, medita um pouco, pode estar no busão, pode estar no próprio trabalho. 10 minutinhos, gente, para, medita uns pelos outros. Luana, temos orado muito por você, pela sua saúde também, tá? Quem tiver pedido de oração, na terça-feira, a gente tem um grupo aqui. Se não tiver no grupo, pede para adicionar. Se não tiver, deixa eu mandar aqui também, se quiser. Pode mandar no Zoom aqui agora, o Fabiano vai anotar. A gente
gente ora. Precisar de uma oração, de repente, que é algo mais íntimo, assim, né? Mas não quer abrir muito para muitas pessoas. Nós temos aqui o Fabiano, que é o nosso líder no momento aqui. Nós temos o Matei, pode falar comigo, pode falar com o Chico, com o Mauro. Nós estamos à disposição aqui, nós estamos para aprender junto também. Tem alguma dúvida sobre a palavra de Deus? Caso não saibamos responder, nós vamos estudar juntos e vamos aprender juntos. Afinal de contas, não sabemos tudo, né? Então, sintam-se abraçados, que Deus os abençoe, que tenhamos aí uma semana abençoada, tá? Senhor Deus, obrigado, meu Pai, obrigado porque o Senhor é fiel, obrigado porque o Senhor nos mostra não somente a lei, mas como cumprir verdadeiramente a lei, meu Pai. Agradeço a Ti por ter nos enviado Jesus, para que através dele a gente tenha noção e a plenitude de como devemos nos portar aqui, meu Pai. Afinal de contas, Cristo é nosso manual de instruções aqui, meu Pai. Que possamos responder, na verdade, que possamos trazer a Sua palavra, trazer a Sua verdade, que possamos entender que temos que crer em Ti, Senhor, que essa crença venha do coração e não da boca para fora, meu Pai. Que todas essas leis, elas sejam aplicadas de fato por nós, mas com amor e com fé em Jesus, meu Pai. Que essa palavra, que a Sua palavra chegue para todos, nos quatro cantos do mundo, meu Pai. Sua palavra é maravilhosa. Peço a Ti que abençoe cada um de nós, meu Pai, cada um dos que estão em casa, os que estão passando por alguma dificuldade, que o Senhor esteja ali com eles, meu Pai, que o Senhor esteja ali abençoando. Que possamos aqui, como irmãos, como família, como amigos, nos ajudar uns aos outros, meu Pai. Que quem está passando por momentos bons também nunca se esqueça de agradecer a Ti, Senhor. Nunca se esqueça de que sempre tem um irmão precisando de uma ajuda, meu Pai. Então que possamos ser ouvidos, sermos coração, sermos, enfim, cabeça e sermos a Sua boca aqui, Senhor. Que através de nós todos cheguem à Sua palavra, meu Pai. Todos tenham conhecimento do Seu amor e que todos tenham fé em Ti, meu Pai. Obrigado mesmo. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Bom domingo, pessoal. Obrigado.
Obrigado porque usou o irmão César para trazer a tua palavra, para falar conosco, Pai. Obrigado porque a tua palavra é eficaz, é viva, Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor tem transformado vidas, a minha vida, a vida de cada um aqui. O Senhor trabalha no equipe. Senhor, abençoa mesmo essa igreja, abençoa esses dízimos de oferta, Pai, que o Senhor possa resplandecer a sua glória em cada vida aqui, cada pessoa que estão ouvindo pelo Zoom, pela internet, ó Deus, que o Senhor venha resplandecer por tua glória, Jesus. Senhor, obrigado por cada vida, abençoa os trabalhadores da igreja, abençoa aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, Senhor, e o Senhor é poderoso para mudar toda a história, Jesus. Ó Deus, obrigado e dê uma semana de paz e vitória na tua graça, na tua paz. Em nome de Jesus, que oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém.